Eu queria perguntar para o Cascone o seguinte, né? Ele mencionou da questão do naming rights do CT. Eu acreditei por um momento, na minha opinião, é que nunca teve nada. É mais uma coisa política do Augusto mesmo, é minha opinião, né? Que fique claro. Eu queria perguntar para o Cascone, então, sobre a questão do hotel da base, que o Augusto mencionou várias vezes também que estava bem adiantado isso, que já estava quase pronto esse hotel. Você recebeu algum documento lá no jurídico sobre a construção desse hotel? Eu vou chegar, mas só para fazer, eu não vou fugir da pergunta aqui, eu vou entrar na sua resposta já. Certo. Então, é importante deixar muito claro que foi uma negociação com a faca no pescoço do Corinthians e colocou-se aquela cláusula, quem colocou, eu não participei dessa negociação, mas quem colocou ficou com a faca no pescoço e para ir embora a qualquer momento. Então, a torcida precisa entender isso, né? Essa é a condição que o Corinthians estava naquele momento, né? Então, isso poderia ter acontecido com o Cássio, com o Fagner, com outros atletas. Às vezes teve muito atleta que teve boa vontade com o clube? Teve. O Cássio tem uma história de boa vontade muito grande, né? Pelo que eu sei, ele ficou com 10 meses de direito de imagem sem receber, atrasados, né? Então, o Cássio tem uma história com um clube bastante importante. A saída dele foi horrível, no meu sentido, né? De torcedor, eu como torcedor tentei fazer o máximo para que ele ficasse, né? Conversei com ele, falei, mas tinha uma proposta que parecia boa do Cruzeiro. É verdade que teve aquela proposta para ele ser embaixador, coisa assim? Eu mesmo apresentei. É mesmo? Sim. Aproveita antes de responder isso, fala, porque esse assunto é muito legal, porque o Cássio é um cara que a gente vê e fala, puta... É o seguinte, aí eu vou colocar o crédito, porque o Fernando Alba estava comigo nessa tentativa de negociação final, depois o Fabinho, Augusto, mas assim, o fato é que a gente trata muito mal os seus ídolos. Essa é a verdade. Historicamente, né? É verdade. Qual grande ídolo se aposentou no Corinthians? Não me lembro. Não lembro também, não. É uma boa pergunta agora, hein? É uma história importantíssima a gente refletir sobre isso. Cássio, com certeza, é um dos maiores jogadores da história do Corinthians e participou talvez dos títulos mais importantes da história do Corinthians. Claro, você falou do Paulistão de 77, foi fantástico, não tenho o que dizer. Cada situação no seu tempo histórico. Mas ser campeão do mundo, ser campeão da Libertadores é um negócio para nós. Sim. Eu não imaginava o Cássio vestindo outra camisa aqui, mas... Então, é difícil isso. Então, assim, quando você fala que ele abandonou o Corinthians, não queria, mas toda a pressão que ele sofria cotidianamente, né, e todo o histórico de muitos anos dele ser o porta-voz do elenco, de enfrentar as coisas, de ter pressão na torcida, ele é um ser humano. Eu sempre falo isso. Será que qualquer um de nós aguentaria uma pressão dessa? Né? Só estando na pele para saber. É difícil. Então, ele cumpriu um papel histórico muito importante para nós. Então, eu valorizei isso demais. Falei, Cássio, você foi o cara, né, que realmente fez a gente sonhar de novo, ser campeão do mundo. Você fechou o gol. E aí eu acho uma injustiça que o Tite cometeu com ele, que para mim o Cássio tinha que ser o titular da seleção brasileira na Copa do Mundo. Também. Com certeza. Porque o Filipão... Vou encontrar com você, Tite, no jogo Legends aí, viu? Eu também, eu falo Vocês videozinhos seu aí. Calma que nós vamos trocar ideia pessoalmente. Tá melhorando o mental. O Filipão bancou o Marcos como titular da seleção brasileira. Por quê? Porque o Filipão sabe que o Marcos fez ele virar... Verdade, é uma boa comparação. O Marcos fez o Filipão ser técnico da seleção brasileira. E eu falo o seguinte, se o Cássio não tivesse fechado o gol, o Tite jamais seria técnico da seleção brasileira. Vamos ser sinceros aqui. Pode ser que não, é verdade. Ele foi pelo Corinthians. Não teria ido. Com todo respeito, ele é um ótimo técnico, não estou dizendo isso, mas a condição que estava ali para ele chegar... Ele chegou na seleção brasileira porque o Cássio fechou o gol na Libertadores, fechou o gol no Mundial. Vai ter também a proposta do Tite também. Ele tinha o contrato lá. Mas vamos lá. Bem lembrado. Então, assim... então, perceba que... Olha essa situação. O Cássio tem uma história, né? Então, a proposta nossa foi, no final, de que ele se tornasse... Encerrasse a carreira no clube depois, no final do contrato. Era mais de quanto tempo de renovação? Era 2 anos, né? 2 anos de contrato, acho que era isso. Seria até o final desse ano, então. Não, foi o ano passado, eu estou perdido no tempo e espaço. Acho que até o outro ano ainda. Final do mandato do Augusto. 2 anos e meio, é isso. 2 anos e meio. E que ao final, caso ele tivesse em condição, ele quisesse continuar jogando, e se discutiria se ele continuaria ou não, é uma outra situação. Ele pensou ou respondeu rápido que não queria? Na verdade, ele pensou, um dia que nós falamos, ele voltou, mas daí, no dia que ele foi fazer a reunião final, que ele fez por respeito à nossa nova proposta, etc., ele falou assim, cara, eu pensei muito e estou definido, preciso mudar de áreas, eu preciso, questão minha mesmo, pessoal, e eu quero ir embora, né? E eu só agradeci. Você vai dizer o que para ele? Agradecer realmente tudo que ele
fez pra gente. Então, a sua consciência super tranquila com relação a ter feito o máximo pro Cássio ter ficado no Corinthians. Consciência super tranquila, eu sempre falo assim, a gente sempre pensa que precisa ter feito mais, né? Mas assim, a gente pensou várias coisas, de se tornar um embaixador, de ter um documentário que começasse ali, a gente tentar fazer uma parceria com uma dessas plataformas eletrônicas que existem, desde Netflix, Amazon e alguém, que fizesse um documentário contando a carreira do Cássio e vivesse os últimos anos no dia a dia, em loco, com acesso a imagens exclusivas, né, de treino, de vestiário, para fazer o tamanho do que o Cássio do que ele merece na história do Corinthians, né? Então, por isso que eu falo, a gente trata muito mal nossos ídolos. Então, a gente tentava fazer uma reparação histórica de você tentar mudar essa lógica de tratar um grande ídolo nosso, né, de uma forma na qual ele merece. O Cássio merece, eu volto a dizer. É claro que eu não gosto de ver ele na camisa do Cruzeiro, eu vou torcer para que ele tome 300 gols. Né? E tá brigando para ser campeão. Não precisa tomar 300 gols. Ele tá brigando para ser campeão. Não, eu digo assim, brincando, com todo respeito a ele. Eu, como corintiano, eu vou querer defender o Corinthians aí. Lógico. Né? É o Gussoso agora. Mas é isso, agora é isso. Então, evidentemente, que eu digo que acho que a minha consciência sempre pesa, porque eu sempre acho que poderia ter feito mais, em todas as situações da minha vida, né? Agora, é o que a gente podia fazer naquele momento, as ideias que surgiram naquele momento, e eu tenho certeza que foi algo bastante atrativo, mas a história do Cássio no Corinthians, tudo que ele sofreu, a pressão ao longo dos anos, é claro que fez com que ele tomasse uma decisão de seguir o caminho dele. Uma pergunta para depois. Tem a resposta da do Alan? Sobre o hotel. Sobre o hotel. E depois o contrato do Tite, hein? Tá. Boa. Sobre o hotel da base, que primeiro é o seguinte, é uma obra imprescindível. Não dá mais para deixar os meninos no alojamento lá no Tatuapé, não dá mais para você separar as coisas, você precisa ter um controle. Você quer trazer um atleta para fazer um teste, uma pessoa carente, né, que você fala, puxa, tem um potencial jogador aqui no interior de São Paulo ou no interior da Bahia. Eu não consigo trazer um atleta porque não tenho onde alojar. Então, olha o número de oportunidades que o Corinthians perde, né? E poderia fazer peneiras no país inteiro captando jogadores sem precisar dos agentes, eu sempre falo isso, né? Porque hoje o futebol está muito direcionado para o agente. O agente é o cara que traz, faz e acontece desde a base. Então, se você começa a fazer peneiras nos locais sem pegar a pepita bruta ali, né? Garimpar, né? Fazer o garimpo como fazia antigamente, talvez você construa um novo modelo aqui no futebol de base do Corinthians, né? Então, por isso que eu acredito que fazer peneiras no país inteiro é fundamental. Tem que enriquecer o urânio. E eu digo mais ainda, você faz parcerias com prefeitos, com sindicatos. Nós fizemos uma parceria com os sindicatos metalúrgicos do Rio Grande de Porto Alegre, da CUT, e de Novo Hamburgo. Eles pagaram as passagens para 2 captadores nossos, pagaram o hotel para eles ficarem lá, fizeram um churrasco para eles fazerem uma peneira com os filhos dos metalúrgicos daquela região. Com isso gastou o quê? Nada. E teve uma oportunidade, os avaliadores viram 4 garotos com um potencial e convidaram para fazer continuar os testes em São Paulo. Mas veja só, quanto que a gente gastou com isso? Nada. Se surgiu um jogador ali, de graça. Então nós temos totais condições com a marca Corinthians expandir um programa de captação organizado sem ter custo. Você faz parceria local. Porque um prefeito às vezes quer, vou trazer aqui, vou arrumar um patrocinador, 3, 4 patrocinadores para pagar a sua passagem. Então ele contrata a padaria da esquina lá para fazer publicidade, contrata não sei quem para fazer a peneira naquele local. Imagine se não vai surgir jogador. Claro que vai surgir jogador. Eu não tenho dúvida nenhuma. Aliás, o que está faltando é isso, a gente buscar aquele jogador que jogava na rua, né, que driblava o buraco, que jogava no campo de terra. Mas isso é no Brasil todo. Sim. Né? Mas a gente tem que tentar buscar isso, né? Nessa origem. Tem gente com fome de bola também. Você teve gente que atleta que quer comer a bola, que quer, no bom sentido, né? Para agarrar a oportunidade. Então a gente tem que buscar isso. Então eu acho que a gente tem que complementar um programa gigantesco. Então essa questão do hotel da base é o básico. Não é possível que nós estamos em 2025 e o Corinthians não tenha um alojamento para suas categorias de base. Mas o Augusto apresentou um projeto mais avançado. Eu falo para vocês o seguinte, desde o primeiro dia da gestão que eu encontrei com o Augusto, ele vem perseguindo isso. Tinha uns custos que envolviam quase que 20 milhões de reais a proposta, 85 quartos, eu acho que era isso, 86 quartos, né? Para fazer isso. Realmente o CT da base, o CT feminino ali está bastante apertado a situação, né? O local, mas ter esse alojamento era fundamental. Ele buscou isso várias vezes, tentou fazer várias negociações, deu incumbência ao diretor financeiro, o Pedro Silveira na época, para tentar conseguir alguma parceria. Eu também, nós corremos atrás, e lá no final da gestão,
tiveram outras propostas antes, mas que não paravam muito em pé. No final da gestão tinha uma proposta avançada de uma universidade que ia trocar os patrocínios pela construção do CT. Então, ela seria responsável pela construção, ela contrataria a empresa que faria a construção. Então, seria uma permuta, né? E no qual você teria aí, o Corinthians trocaria patrocínio, espaço na camisa, no short, acho que era no short, mais e outras coisas para fazer a troca. Foi uma tentativa de ter criatividade para não ter recurso, tentar trocar com o que você tem. Então, estava bastante avançado essa questão do hotel da base, sim, isso é verdade, tinha proposta de contrato na mesa já, avançada ali. Essa que foi a que deu a confusão dos colchão, não? Não, tem Não, nada a esse aí é ver. do camarote. Gazinho foi começo do ano. Negócio do camarote Tá. lá. Então, tem esse nada a assunto ver já com essa vai, velho. Esse Deixa aí, pra lá. esse é uma confusão, velho. Que só me veio na mente aqui.